Olá pessoal, tudo bem? Um ótimo dia a todos. Eu sou Bianca Palomo Felipe e eu tenho trazido para vocês aqui alguns vídeos a respeito de princípios e valores cristãos que podem e devem ser aplicados à liderança. Então, se você acredita em Jesus Cristo, se você é um cristão e você possui o cargo de liderança no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, ou em alguma comunidade, esse vídeo é para você, tá? Então, hoje a gente vai falar a respeito do líder que sabe reconhecer as pessoas e a contribuição das pessoas, né? O líder que sabe reconhecer. Bom, o texto de base hoje, vocês lembram que eu sempre trago, ó, a minha Bíblia, né, para embasar aquele assunto que a gente vai trazer. E hoje o nosso texto, ele é um pouco comprido, então eu vou contar a história e vou pegar um texto só para exemplificar aquilo que eu tô falando. Basicamente, esse texto está em Atos capítulo 3, tá? No Novo Testamento. Quando Pedro, o apóstolo Pedro e João estavam caminhando na escadaria do templo, eles estavam subindo e de repente eles se depararam com um homem que era mendigo, estava pedindo esmolas e ele era aleijado. E esse homem, ele vira para Pedro e para João, como ele fez tantas outras vezes para outras pessoas, e diz assim: olha, você tem uma esmola para me dar? E Pedro e João olham para aquele homem, né? E Pedro vira para ele e diz: olha só, eu não tenho ouro, não tenho prata para te dar, mas o que eu tenho eu vou te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem, conta-nos a história aqui, que ele levantou e ele andou e todo mundo ficou, né? Uau, o aleijado tá andando, né? Foi aquela surpresa para todo mundo. Então, o meu texto base de hoje tá lá em Atos capítulo 3, conforme eu falei para vocês, no versículo 16, que diz assim, tá? Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Por que eu separei esse texto, esse versículo especificamente? Porque Pedro aqui, através da vida dele, Jesus Cristo curou aquele homem. Ele poderia ter trazido a glória para si e dizer: eu curei esse homem. Olha só, todo mundo que tá aqui. Vejam bem, eu, Pedro, eu curei esse homem. E na verdade, ele curou o homem, mas não através dele mesmo, não no poder que era dele, mas no poder que estava investido nele através de Jesus Cristo. E Pedro, ele reconheceu isso quando as pessoas começaram a ficar surpresas com o que aconteceu. Pedro imediatamente diz: olha só, pela fé no nome de Jesus. Ele, né, o nome, ou seja, Jesus, esse nome que curou esse homem. Não fui eu, foi esse nome, Jesus Cristo. Então a gente vê aqui uma humildade bastante importante, como a gente já disse em alguns vídeos anteriores. Essa coisa de o líder ser humilde, ela é muito forte, ela é muito rica e agrega muito, né? Porque hoje em dia, nesse mundo egocêntrico, a gente vê poucas pessoas com essa qualidade, né? E ser humilde é muito louvável. Muita gente confunde humildade com bobeira ou com ser tonto, e na verdade, se a gente for pensar assim, então Jesus foi tonto? Né? Então, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós que seguimos essa fé, lembrando que eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando apenas de uma fé, nós precisamos desenvolver alguns não, todos, né, todas as facetas do caráter de Cristo, e a humildade é uma delas, né? A humildade é uma importante delas, né? Então você vê aqui Pedro falando e reconhecendo que não foi ele, foi Jesus Cristo, né? Então, essa é uma característica muito importante que nós vemos às vezes é difícil de encontrar isso em líderes, né? E já que a gente está falando sobre princípios e valores cristãos a serem aplicados para a liderança, independente qual ela seja, é muito importante que você, que é líder, aprenda e treine essa humildade que faz parte do caráter de Jesus Cristo. Bom, vamos aqui desenvolver um pouco o assunto, né? O líder que sabe reconhecer.
Eu fiz uma listinha aqui, algumas anotações de coisas bem importantes que eu queria compartilhar com vocês a respeito do reconhecimento de pessoas, ou de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, né? A primeira delas quando a gente está nesse processo de reconhecimento, né, de reconhecer alguém, é muito importante que você que é líder seja um líder justo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque hoje em dia é muito comum a gente ver o favoritismo rolando solto, né? Nas empresas, então, é assim... nossa, já perdi a conta de quantas e quantas vezes eu vi pessoas boas deixando de ser promovida, de receber um bônus, etc., simplesmente porque não fazia parte do rol dos preferidos daquele gerente. E isso é muito triste, porque isso leva, na verdade, a desmotivação e muitas vezes leva pessoas boas, pessoas excelentes a pedirem demissão e correr para a concorrência e acabar contribuindo na concorrência. Então você que é líder, presta muita atenção na sua postura, na sua atitude e toma cuidado com o favoritismo, porque o favoritismo é tiro no pé, gente. É tiro no pé. Quando as pessoas veem que o seu líder é justo para todas as pessoas, isso traz muitos benefícios e a confiança é uma delas, né? Sem confiança, como fica o relacionamento no ambiente de trabalho, por exemplo? É muito complicado isso. Então, preste muita atenção no favoritismo, gente. Seja justo com todos em todo momento, tá? Então, fica a primeira dica. A segunda dica é celebre. O que eu quero dizer com isso? Quando acontecer de alguma pessoa ou de um grupo de pessoas realizar uma coisa muito boa, um feito muito bom, alcançou o resultado, excedeu o resultado, gente, celebre isso. Cada empresa, em cada lugar, em cada comunidade, existem diferentes maneiras de celebrar isso. Então, se você puder, celebre usando todas que estão disponíveis para você, para que realmente as pessoas se sintam valorizadas, parte realmente importante daquela engrenagem, e eu não tenho dúvidas que isso vai garantir a motivação delas. Então, celebre, né? Invista tempo também na celebração. Às vezes a gente investe tanto do nosso tempo, da nossa energia, do nosso sono, às vezes, né? Trabalhando, desenvolvendo coisas, e chega na hora de celebrar, ai, parabéns. Não, realmente, invista a mesma energia, o mesmo tempo nisso, que com certeza você vai colher frutos muito bons com relação a isso. E vai motivar também outros a fazerem da mesma forma, né? Isso é muito importante. A terceira dica é o timing do reconhecimento. Gente, não perca o timing na hora de reconhecer as pessoas, né? Uma vez eu vi uma situação em que uma moça fez uma coisa assim super legal, num determinado lugar, e a moça se empenhou muito, ela trabalhou horas extras, sabe? Ela documentou tudo, sabe? Aquele trabalho perfeito. E o gerente dela reconheceu esse feito dela 30 dias depois do momento que a menina entregou o trabalho, completou o trabalho. 30 dias depois levou o tempo, né? Foi o tempo que o gerente levou para reconhecer aquele feito da menina. E durante aquele tempo, a menina ficou desmotivada, ficou triste, sabe? Cabisbaixa, não queria mais ir trabalhar, não queria mais se dedicar daquela mesma forma, simplesmente porque ela achou que ninguém tinha visto o que ela fez. Ninguém tinha visto o esforço e o trabalho dela. Então, tome muito cuidado com o timing do seu reconhecimento. Se a pessoa fez alguma coisa hoje, entregou alguma coisa que é comprovadamente boa, positiva, se der, reconheça hoje ainda. Ou no máximo amanhã, né? Porque a pessoa, ela pode se desmotivar no meio do caminho e você não quer isso. Então, reconheça. Às vezes, o reconhecimento por exemplo, uma promoção ou um bônus que leva um pouquinho mais de tempo. Mas isso não significa que você precisa ficar esperando esse tempo inteiro. Reconheça essa pessoa, por exemplo, olha, gente, olha só o que o fulano fez, olha o que a fulana fez. Pelo menos mande um e-mail, reúna o pessoal, celebre, né, com palavras, parabenize, identifique de alguma forma o benefício que aquela pessoa trouxe, né? E mesmo que demore um pouquinho mais de tempo para você promover, para você dar um reconhecimento financeiro, pelo menos
traga o pessoal e reconheça aquela pessoa diante das outras. E no futuro, quando você conseguir a promoção, quando você conseguir as aprovações que você precisa para dar um bônus para essa pessoa, chama todo mundo de novo e fala: olha, lembra aquilo lá que eu falei para vocês que essa pessoa fez? Então, olha aqui, ó, aconteceu, ela foi promovida, enfim, enfim, enfim. Então, não perca o timing do reconhecimento, tá bom? Isso é muito importante. Outra coisa legal, e tem a ver com timing. Reconheça apenas aquelas coisas ou aqueles trabalhos, aqueles projetos que foram concluídos. Eu já vi alguns gerentes reconhecendo grupo de pessoas ou pessoas que estavam ainda desenvolvendo um projeto e o gerente foi lá no meio do projeto, reconheceu a pessoa ou o grupo. E dali pra frente, tipo, 2, 3 dias depois, deu zica, o projeto deu errado. E daí o próprio gerente ficou com aquela cara de tacho, porque reconheceu alguma coisa que ainda não estava completa. Então, gente, dê tempo para os seus liderados completarem a tarefa. Garanta que a tarefa trouxe reais benefícios para sua empresa, para sua casa, para sua comunidade. E daí, então, reconheça a pessoa, né? Não perca o time nesse tempo, nesse período, né? Desse jeito. Alguns perdem o time depois que já aconteceu. Mas tem gente que perde o time afoitamente, precipitando o reconhecimento antes do resultado sair de fato e ser provado consistente, né? Isso também é perder o time, né, pessoal? Então, atenção com relação a isso. E a minha última dica com relação a reconhecimentos é sobre reconhecer trabalhos, né, e situações que realmente valham a pena. Muito cuidado em não ficar reconhecendo banalidades. Ficar reconhecendo assim, ai, a pessoa fez tal coisa, mas espera aí, tá dentro do escopo da pessoa fazer aquela coisa. Não foi nada extraordinário, é trabalho dele fazer aquilo. É lógico que a gente tem que agradecer, sim, as pessoas. Lembre que a gente tá falando de ser humano aqui, né? Então, todo mundo levanta de manhã, vai trabalhar, né? Gasta gasolina, energia, blá, blá, blá. Agradeça, sim, as pessoas pelo trabalho delas, né? Isso faz parte do cotidiano do líder. Mas o que eu tô falando de reconhecimento aqui é outra coisa. Reconhecimento é diferente de agradecimento, né? Então, reconheça aquilo que foi ponto fora da curva, aquilo que foi extraordinário, aquilo que trouxe um benefício inesperado. Muito cuidado em reconhecer banalidades, coisa do dia a dia. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente fica reconhecendo coisas que são banais, o time acaba não se esforçando para ir além. Porque, se eu fizer uma coisinha desse tamanho, eu já vou ser reconhecido mesmo, então por que eu vou me esforçar mais? E daí acabam baixando a régua, né? O pessoal, os americanos dizem muito isso, né? Baixou a régua. O que é isso? Não vai se esforçar, né? Se ela poderia fazer 100, ela sabe que se ela fizer 20, ela já vai ser reconhecida, então por que ela vai fazer 100, né? Então, atenção com relação a reconhecer coisas corriqueiras, coisas banais, coisas do dia a dia. Agradeça por essas coisas, mas reconheça aquilo que realmente vale a pena, né, gente? Então, muita gente, ao longo da carreira, né, recebe... muitas pessoas recebem mentorização, coaching. Agradeça, reconheça essas pessoas por isso. Né, faz parte, né? Como a gente leu aqui na história de Pedro. Pedro reconheceu que foi Jesus, que não foi ele. Realmente, se a gente vê a história de Pedro, a gente vê que quando Jesus chamou ele para ser um discípulo, ele era um cara afoito, que falava sem pensar. Era um cara assim, que talvez eu e você não desse nada para ele. E Jesus foi fazendo... no mundo cristão a gente fala discipulado, né? E no mundo mais corporativo a gente chama de coaching. Né? Jesus foi fazendo esse coaching com ele ao longo do seu ministério de 3 anos, e quando Jesus voltou para o céu, Pedro era uma pessoa completamente mudada, transformada, uma pessoa sábia. Ele errou outras vezes depois disso, depois que Jesus voltou para o céu, mas ele acertou mais do que ele errou. Né? Então a gente vê um homem completamente diferente e que começou a agir como um pequeno Cristo. Né? Cristo não estava mais aqui, mas Cristo habitava dentro dele. E é por isso que ele agia como um pequeno Cristo, ou seja, fazendo coisa boa para as pessoas, curando, libertando as pessoas, mas sempre reconhecendo que não era ele que fazia, era Jesus através da vida dele. Então fica aí
mais uma lição, mais alguns valores, alguns princípios de humildade e de reconhecimento para você que é líder e que é cristão, para você aplicar aí no seu dia a dia, que com certeza vai fazer uma diferença bastante grande. Espero que esse vídeo tenha acrescentado para você e no próximo a gente vai falar sobre um outro aspecto de liderança. Até mais, pessoal!